Vamos então ler, meus irmãos, a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Nós vamos ler hoje somente o versículo 23. Na verdade, eu quero ler com vocês a primeira parte. Nós vamos nos deter hoje aqui na primeira parte desse versículo. Mas vamos ler todo, o versículo. A palavra do Senhor diz assim. Daniel 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Eu vou ler de novo a primeira parte, irmãos, que diz assim: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Essa é a parte que nós vamos meditar hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós suplicamos a sua graça para este santo momento, Senhor, da pregação, pedindo que fales conosco, pedindo que o Espírito Santo nos ensine, nos faça compreender esse versículo e ponha no nosso coração a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, honra e glória e para o nosso bem em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos caminhando nesta profecia preciosíssima, maravilhosa, que Deus deu a Daniel. Eu tenho falado uma coisa para vocês já há alguns domingos já. Nós estamos vários domingos estudando aqui o capítulo 8, mas especialmente nos últimos domingos, acho que tem uns 2 ou 3 domingos, eu tenho destacado a vocês que o propósito da profecia é chegar em Antíoco Epifânio, é chegar naquele rei que vai perseguir o povo de Deus. Então, nós vimos aqui o seguinte já, nós vimos que Deus, ele deu para Daniel a visão do carneiro e do bode. O carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa o Império Grego. E os chifres também têm os seus símbolos, Então, no caso do carneiro, tem um chifre, os 2 chifres são grandes, só que um é maior do que o outro, e o maior cresce depois do menor. E o maior, portanto, é Ciro, o grande rei do Império Medo-Persa. E depois nós observamos que vem o bode e vence o carneiro. E esse bode ele tem um único chifre grande, destacado. E aí nós vimos então, e o anjo tem interpretado já isso para Daniel, nós vimos que essa interpretação do anjo, quer dizer, o anjo não cita exatamente o nome desses reis, porque isso aqui, a profecia veio antes desses acontecimentos, então o anjo apenas cita os impérios, mas é então o Alexandre o Grande, que é esse chifre proeminente, grande do bode, e então vence o carneiro, vence o Império Medo-Persa. Mas aí a profecia continua dizendo, e o anjo continua interpretando e mostrando o seguinte, olha, na sua maior força, o chifre do bode é quebrado. E aí representa o quê? Representa que Alexandre o Grande, ainda na sua juventude, ele morre repentinamente. Então, quando o Alexandre morre, aí vem o Império Grego, fica ali o grande império que ele conquistou em pouquíssimo tempo. Aquele império começa a ser dividido entre os seus generais, 4 grandes generais. A profecia continua então mostrando que nascem 4 chifres, mas de um desses chifres nasce um chifre pequenino. E é exatamente esse chifre pequenino que o texto ele queria chegar com toda essa profecia. Quer dizer, ele quer falar de Antíoco Epifânio, que foi um rei que veio exatamente de um desses 4 impérios que vieram da divisão do grande império grego. Então, o Antíoco Epifânio foi um homem terrível, foi um homem que profanou o templo, matou as pessoas do povo de Deus, perseguiu o povo de Deus. E o texto, então, essa é a grande questão, irmãos, que eu quero deixar bem claro para vocês. O texto ele quer chegar neste homem,
porque Deus tem um interesse em mostrar o seguinte: Deus tem interesse em mostrar que isso veio por causa do pecado do próprio povo de Deus. Isso aconteceu, como aconteceu o próprio exílio babilônico. Os irmãos conhecem a história bíblica, já são experimentados nas Escrituras, vocês sabem isso. O grande exílio babilônico ele veio exatamente por causa do pecado do povo. Início de Daniel diz que Deus entregou o rei de Israel, o rei de Judá, entregou o templo, entregou tudo para Nabucodonosor. Mas, irmãos, agora nós estamos chegando já na decadência do Império Babilônico. Daniel, ele vai viver no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, ele vai viver nesses impérios. E agora, Deus está antecipando para ele o que vai acontecer muito tempo depois. Quando Daniel já não estaria mais vivo, quando aquela geração não estaria mais viva, mas Deus está dizendo, como que está dizendo assim, olha, vai se repetir algo semelhante ao exílio babilônico. O meu povo vai pecar de novo, e o meu povo então será punido por causa dos seus pecados. Virá uma punição terrível, virá uma aflição muito grande. Então, a palavra de Deus ela vai se conduzindo, irmãos, para esse momento do juízo de Deus, da manifestação do juízo de Deus por causa do pecado do povo. Mas, graças a Deus, irmãos, esse não é somente o interesse do Senhor em mostrar isso. Eu disse para vocês que Deus ele tem o interesse de mostrar essas verdades duras, de que vem perseguição, de que vem momentos difíceis, para que as pessoas pudessem estar conscientes. Lembra, eu já falei isso aqui também várias vezes. Para que o povo dele pudesse estar consciente de que pode sofrer perseguições e verdadeiramente vai sofrer, mas que também ficasse consolado, porque nós temos observado no versículo 14 que o templo vai ser restaurado. O templo vai ser restaurado. Versículo 14, ele diz assim, e ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso aqui se refere àquele tempo da perseguição, aquele tempo de profanação, do templo de proibição dos sacrifícios que o antigo Epifânio ele iria promover. Mas isso tinha um limite, ou seja, irmãos, Deus iria restaurar o santuário. E isso aconteceu na história. Isso aconteceu com ali os macabeus, né? Então, nós temos essas informações, nós temos isso, irmãos, mas o meu ponto hoje, que eu quero destacar com vocês, para vocês, conosco aqui hoje, nós meditarmos, é exatamente, irmãos, o que a Bíblia destaca. O pecado trouxe o sofrimento, o pecado trouxe o juízo de Deus. Graças a Deus, que a graça de Deus restaurou isso. Mas a Bíblia, ela não somente aqui, mas por todo o seu conteúdo, Antigo e Novo Testamento, vai mostrar a seriedade do pecado. Irmão, Jesus Cristo teve que vir morrer por nós para nos salvar. E, mais uma vez, eu não planejei isso, mas na providência divina, tem acontecido de nós lermos o texto, nosso texto da sequência da leitura que nós fazemos à noite, ou de manhã Antigo Testamento, à noite Novo Testamento, e hoje nós lemos exatamente o capítulo 7 de Apocalipse, que diz que estarão diante do Senhor adorando no seu templo, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, os nossos pecados trazem a ira de Deus, trazem a maldição, trazem a destruição, o sofrimento, a dor neste mundo e, finalmente, a perdição eterna. A Bíblia fala no inferno, a Bíblia fala numa condenação vindoura, a Bíblia fala num juízo divino que Deus vai trazer sobre os ímpios. Mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que Jesus Cristo foi até a cruz e pagou pela nossa dívida, de maneira, irmãos, que aqueles que creem nele, aqueles que se arrependem, aqueles que confiam nele como seu Salvador, são lavados, como diz lá em Apocalipse, no texto que nós lemos. E eles vão ter o templo restaurado. Só que não é o templo lá de Jerusalém antigo. Isso era só simbólico. Mas é um novo céu, uma nova terra. O universo inteiro vai ser um templo de Deus. Nós vamos estar na presença de Deus, na cidade. A nossa cidade é Jerusalém. E nós estamos esperando a vinda desse reino. No entanto, meus irmãos, isso não acontece
na vida de pessoas que não compreendem a seriedade do pecado. É salvo, é lavado pelo sangue de Jesus quem compreende a seriedade do pecado. Porque o homem que não compreende a seriedade do pecado, ele pensa que ele não precisa do sangue de Jesus. O homem que está em profundas trevas espirituais a respeito da sua própria doença, não procura um médico. A pessoa não procura o médico. Uma pessoa que não sabe que está doente não vai ao médico, não procura o médico. A pessoa que não sabe da gravidade da sua enfermidade não procura a cura. Mas aquele que está sentindo dores, aquele que está passando mal, ele quer ser atendido. Aquele que está consciente da sua doença, ele busca o médico. Então não existe, irmãos, quando a Bíblia diz assim, que o Evangelho é boa notícia, mas o Evangelho só se torna boa notícia quando nós compreendemos a má notícia. Quando nós compreendemos que o pecado não é uma brincadeirazinha de menino, de criança. Veja, é como um teólogo antigo, eu não sei se eu vou lembrar exatamente da frase dele, mas ele diz assim, Cristo só será doce para nós se nós compreendermos que o pecado é amargo. Não se compreende a docilidade de Cristo, a glória de Cristo, sem se compreender, aqui tendo pano de fundo, o pecado. Aquilo que é terrível, aquilo que está em nós, aquilo que traz sobre nós toda dor e toda destruição. E a Bíblia, em nenhum momento, ela quer nos fazer ignorantes sobre isso, muito ao contrário, ela de forma muito explícita, muito clara e muitas vezes dura, mas isso para o nosso bem, ela quer mostrar a realidade do pecado, para que nós não brinquemos com o pecado, para que a nossa igreja não brinque com o pecado, para que nenhum de nós brinque com o pecado. Eu preciso hoje lhes falar, portanto, dessa seriedade. É por isso que eu separei aqui hoje, estudando, olhando o texto, e creio que o Senhor está nos guiando nisso. Eu decidi hoje aqui me deter com vocês apenas no versículo 23, na primeira metade do versículo 23, na verdade. Quando o texto, ele diz assim, mas no fim do seu reinado, quando acabares os prevaricadores, se levantará um rei. O texto está falando aqui, irmãos, que é no fim do reinado daqueles 4 impérios que surgiram do império de Alexandre o Grande. No fim dos 4 reinos, vai surgir um reino terrível, que é o chifre pequeno. Vocês lembram que a profecia diz, tem 4 chifres do bode, e de um dos chifres do bode nasce um chifrezinho pequenino. É pequenino, é o mais arrogante, mas é o menor de todos. Mas esse vai ser terrível. E o texto aqui está dizendo para nós que no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, o sentido aqui é o seguinte, é quando o pecado chegar no ápice, quando o pecado chegar no ponto de que Deus não tolera mais, que Deus diz assim, basta, que Deus diz assim, chega, aí vem o Antíoco Epifânio. Deus, ele quer mostrar para nós aqui, meus irmãos, que o pecado, ele traz o Antíoco Epifânio. Que Deus tolera os pecadores, mas chega o momento que a paciência de Deus se esgota, que Deus diz basta, aí Deus traz o seu juízo. A história da humanidade, a história bíblica e a história da humanidade está cheia de exemplos de Deus trazendo juízos temporais, Deus trazendo juízos sobre aqui, nos nossos dias, para esse mundo aqui, mas que Ele de repente também traz a morte. E que Ele traz, finalmente, o inferno. E que um dia Ele vai trazer o juízo terrível. Ele vem julgar a humanidade. E que um dia Ele vai chamar todos os homens e mulheres que estão vivendo nos seus pecados, que estão como que abusando da paciência de Deus. E que Deus está tendo paciência. E que Deus está tolerando. E Deus está, com isso, os chamando ao arrependimento, irmãos. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer basta.
Essa é uma mensagem bíblica, essa é uma mensagem que precisa ser falada, é preciso ser pregado a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento, a necessidade de que nós não podemos brincar, meus irmãos, com algo tão terrível, com algo que a Bíblia vai dizer que é o mal dos males, e que somente a graça de Jesus, somente a misericórdia de Deus em Cristo é a solução para isso. E hoje eu quero falar exatamente para os irmãos o que o texto aqui, essa metade desse versículo, mas o contexto inteiro desse grande capítulo 8, ele apresenta para nós sobre o que é o pecado e sobre os malefícios do pecado. O capítulo 8 de Daniel, com a sua profecia e com o que ele está aqui relatando dos acontecimentos que ainda viriam, ele está, entre outras coisas, ele está mostrando, sim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas como eu disse para os irmãos, tendo um pano de fundo exatamente essa outra revelação. A revelação de que o pecado é algo muito sério. E o texto aqui, conforme eu vou tentar mostrar para os irmãos hoje, e quero ler também outros textos das Escrituras, mostra exatamente a seriedade do pecado e os malefícios que o pecado traz sobre a humanidade, irmãos. E eu tenho aqui, irmãos, na verdade, 6 pontos para tratar com vocês hoje, de forma breve, mas que Deus nos dê graça para nós meditarmos nessas verdades e tomarmos essas verdades entendendo a seriedade do pecado. Eu tenho 5 coisas aqui para falar sobre o pecado, mas eu sou ministro do Evangelho, então nós estamos aqui não só para falar da seriedade da doença, mas da cura, né? Claro, eu não posso falar aqui para os irmãos hoje apenas da doença, do pecado, temos que falar, mas eu não quero que vocês saiam daqui tristes e desanimados. Muito ao contrário, nós precisamos falar da seriedade para que nós possamos ser consolados, entendendo a graça de Deus, a maravilhosa graça do Senhor. Mas vamos então, irmãos, como eu disse para os irmãos, o versículo 23, ele está relatando exatamente aquilo que viria tempos depois. Observe o que diz o versículo 12, quero chamar a atenção de vocês aqui, antes de entrar nos meus pontos hoje aqui, mas observe o versículo 12 diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e os fez e prosperou. O texto está dizendo que este sacrifício contínuo será atacado por causa da transgressão. Transgressão de quem? Transgressão do povo de Deus. O Etíoco Epifânio vem atacar o sacrifício por causa da transgressão do povo de Deus. Lá no versículo 19, irmãos, o texto diz assim: e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. É um tempo para muito depois, lá para o finalzinho do que a profecia está contando. Não é o fim do mundo, mas é o fim desse tempo que a profecia está relatando. Já disse para vocês que essa profecia ela é um corte da grande história, né? Um recorte, né, da grande história. Ela está mostrando ali a antiguidade para Daniel. Então, no finalzinho é que viria Antíoco Epifânio. E o texto está falando aqui no versículo 19, ele está dizendo assim: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, e chama tempo da ira. É o último tempo. E o último tempo é chamado aqui de tempo da ira. Ira de quem? Não é ira dos homens, não. É ira de Deus. É ira de Deus contra o pecado. Por isso pertence ao tempo determinado do fim. Então, um tempo de ira que viria sobre o povo de Israel. E aí, meus irmãos, lá no versículo, aqui no versículo 23, nós podemos entender o que significa quando o texto diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, ou seja, quando esse pecado amadurecer. O povo vem pecando, e o pecado vai crescendo, ele é como um mato, né? A Bíblia ilustra as virtudes e a santidade, a piedade, a obra da graça como uma árvore frutífera, e a árvore é a coisa mais linda, né? Mas você já viu o mato? O mato, ele vai destruindo o asfalto, né? Está aí nas nossas ruas, ele vai crescendo, e você não precisa fazer nada, ele cresce sozinho, e ele vai destruindo tudo. Então, o mato chega na sua maturidade, o mato está crescendo, eu tenho que arrancar o mato, eu não posso deixar o mato crescer.
Mas se eu deixo o mato crescer, ele vai, ele amadurece. No sentido de que ele cria ali, ele produz a destruição de tudo que é bom. Ele faz um buraco na rua, ele destrói ali o que está perto. Então, irmãos, exatamente o pecado, a Bíblia deixa bem claro que o pecado do povo de Deus daquela época traria um tempo de ira, que é o tempo em que vai se levantar esse rei perverso que vai perseguir o povo de Deus. Então, é muito importante nós estudarmos sobre o pecado. Porque se o pecado é algo tão terrível, é algo que traz sofrimento e dor, trouxe sofrimento e dor para o povo daquela época, e que traz sofrimento e dor para os nossos dias, e que leva as pessoas para a perdição eterna, e que destrói a vida da humanidade. Então, precisamos meditar no pecado. Então, vamos meditar. A primeira coisa, irmãos, que eu quero falar sobre o pecado, é aquilo que vocês já ouviram tantas vezes, mas nós precisamos estudar aqui. É que o pecado, irmãos, sempre ele é contra Deus. O pecado não é um pequenino erro. O pecado não é aquilo que nós muitas vezes definimos como é um errinho, eu cometi um erro. Olha, fiz algo ruim aqui, desculpa, errei aqui. O pecado não é uma coisa assim tão simples. O pecado não é um pequenino defeito de caráter, né? E as pessoas dizem, eu não sou perfeito. E elas, quando elas falam isso, elas dizem isso quase que se justificando. Ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito. O pecado não é assim uma coisa simples, irmãos, sem significado, sem importância, que afinal de contas todo mundo tem, não, irmãos. A Bíblia diz que o pecado é algo seríssimo, porque o pecado é contra Deus. O pecado é um atentado contra Deus. Observem comigo aqui o versículo 12. Exatamente o que eu já li com vocês em outros momentos aqui, mas agora eu quero destacar. O versículo 12 diz assim: um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. O texto está dizendo aqui que Deus tiraria o sacrifício contínuo, porque na antiga aliança tinha sacrifícios diários, sacrifício de manhã, sacrifício da tarde, e era diário, não parava aqueles sacrifícios, e aquilo era tão importante para o povo de Deus, porque aquilo, irmãos, não era simplesmente um cerimonial. Eu meditei com vocês hoje aqui de manhã. Aquilo está trazendo a revelação do próprio Deus. Aquilo está trazendo a glória de Deus, apontando para o fato de que Ele é tão santo, tão glorioso, tão cheio de glória, perfeição e santidade e justiça, que tem que existir um derramamento de sangue diário para que o povo pudesse estar na presença desse Deus. Esse Deus é tão glorioso e Ele está se revelando naquele sacrifício. Esses sacrifícios, eles estão apontando, como nós bem sabemos, para o sacrifício de Jesus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles estão mostrando, irmãos, que haveria uma necessidade que aquilo ali era só um símbolo, na verdade, haveria necessidade da vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus, para morrer por nossos pecados. E ali, irmãos, exatamente Deus está se revelando. Deus está se revelando no tipo, que são os tipos do Antigo Testamento. É aquilo que aponta para realidades espirituais do Novo Testamento. Então Deus está mostrando aqui, olha, o meu filho virá, ele vai morrer numa cruz. E isso está apontando para o fato de que Deus é tão santo, irmãos, tão glorioso, tão perfeito esse Deus, que tinha que vir o próprio Filho de Deus para se tornar homem, morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ousar estar na presença desse santo Deus. Nós que somos pecadores, nós que somos tão cheios de iniquidade, para que nós pudéssemos estar na presença desse santo Deus, Jesus teve que sofrer no nosso lugar, assumir, caiu sobre o peito de Cristo os nossos pecados e a ira terrível contra os nossos pecados. E Deus então está revelando, tanto no Antigo Testamento, nesses sacrifícios contínuos, como no Novo Testamento, com a morte de Jesus na cruz, dizendo assim: eu sou santo. É aquilo que nós cantamos aqui: santo, santo, santo.
é o Senhor dos Exércitos. Deus está mostrando a sua santidade. Deus está mostrando, meus irmãos, aquilo que o Salmo 15 diz. Nós cantamos também no início do culto. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Veja o que diz. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Deus é santo, irmãos. Então, Ele está se revelando ali, Ele está dizendo, compreendam a minha santidade, compreendam a minha glória, compreendam que eu sou Deus, que eu governo, que eu criei todas as coisas, que eu mantenho todas as coisas, que eu sou o Senhor absoluto e que eu exijo santidade e que eu sou perfeito de olhos, que eu não posso contemplar o mal, que eu não posso contemplar o pecado. Deus está se revelando na sua santidade, Deus está se revelando na sua glória. E que fez o povo de Deus, meus irmãos? Vocês sabem o que eles fizeram? Eles tomaram esses sacrifícios e desprezaram esses sacrifícios. Eles desprezaram a santidade de Deus. Eles não ligaram, eles trataram aquilo com leviandade, eles não quiseram mais saber do culto, eles profanaram o culto. Não foi o Antíoco Epifânio. Eles profanaram a santidade de Deus. Eles desprezaram a revelação de Deus. Eles desprezaram e preferiram os seus pecados, e preferiram a sua idolatria, e preferiram a sua iniquidade. Eles disseram assim para Deus Santo, nós não honramos a tua santidade, nós não honramos a tua glória, nós não honramos a tua divindade, nós odiamos a ti, nós gostaríamos que tu não existisse, porque nós amamos acima de tudo os nossos pecados. Nós odiamos a santidade de Deus, nós odiamos a lei de Deus, nós odiamos a vontade de Deus. Nós gostaríamos que existisse um Deus pecador. E por isso nós criamos nossos ídolos. Irmãos, o pecado é isso. O pecado é um ódio de Deus, contra a sua santidade, contra a sua glória, contra a sua justiça, contra a sua soberania, contra a sua divindade. É dizer assim, o Senhor não reina, o Senhor não é criador, o Senhor não é provedor, não é Ele que mantém as nossas vidas. Nós desprezamos a Ele, e se fosse possível, nós o mataríamos. E por isso que eles mataram Jesus. Porque o pecado é o assassinato dos assassinatos. É o mal pior que pode existir. É assassinar no coração. Claro que o homem nunca faz isso na prática, nem poderia. Mas ele assassina Deus no seu próprio coração. Eu também não planejei isso, mas nós começamos com o Salmo 36, que diz que no coração, o salmista diz que ele olha para o ímpio e vê que o ímpio despreza Deus, nega Deus. Vou até ler aqui, no Salmo 36, que nós iniciamos, não precisa abrir não, mas o salmista, ele diz assim, irmãos, veja que coisa importante. Ele diz, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Não há temor de Deus perante os seus olhos. É isso, irmão. Pecado é isso. A essência do pecado é desejar com toda a alma, com todo o coração, que Deus não seja Deus. É odiar a sua glória e a sua santidade. Vocês sabem que o resumo dos mandamentos é amar a Deus com todo o coração. Lembra que Jesus resumiu? Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Pecado é o oposto. Pecado é odiar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. É o ser humano se voltar contra Deus na sua vida e matar Deus todos os dias, no seu coração, nos seus desejos, nas suas palavras, nas suas obras. Ele diz, não há Deus. Como é que pode um ser humano fazer isso e achar que isso é certo? E achar que vai ficar impune? Se ele está assassinando no coração
aquele que é o sublime, o santíssimo, o puríssimo, o justíssimo Deus. Se ele está odiando tanto esse Deus glorioso. No entanto, meus irmãos, o pecador, ele diz, como diz o salmista, não há temor de Deus. E quando o pecador sente isso, e quando o pecador entende isso, se ele não teme a Deus, sabe o que o pecador pensa? O pecador pensa que Deus não se importa. O pecador, se ele pensa, Deus não existe, eu aborreço Deus, eu não me importo com Deus, o próximo pensamento do pecador será o quê? Eu não estou sendo observado por Deus. Deus não está olhando para o que eu faço. Não importa a minha vida, não importa que eu esteja exatamente odiando a Deus no meu coração, porque não há Deus para me julgar. E se há Deus para me julgar, eu não estou nem aí. Eu não me importo com juízos divinos. Eu não me importo em saber se Ele está me observando ou não, se Ele está vendo como meu coração o odeia ou não. Pouco me importa. O pecado faz isso, irmãos. Ouçam bem, a partir do momento em que o ser humano ele odeia Deus, ele desconsidera Deus em todos os sentidos, inclusive no sentido de que Deus está observando a alma dele, observando o coração dele, olhando para ele o tempo todo. Ele não tem aquele senso de que ele anda na presença de Deus. O pecador não tem. O pecador perde isso. O pecador, ele perde a consciência de que há um Deus presente na vida dele, no quarto dele, no banheiro dele, na sala de negócios dele, quando ele está olhando o celular, quando ele está fazendo alguma atividade. Ele perde o senso de que Deus está presente o tempo todo, de que ele perde o senso daquilo que o salmista diz no Salmo 139. Para onde eu vou? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu faço uma casa lá nos céus, tu estás lá. Se eu cavo e vou para o abismo, tu estarás lá. De onde me esconderei da tua presença? O pecador perde esse senso. Ele pensa que Deus não o observa. E esse é um terrível efeito do pecado, irmãos. O pecador dorme nos seus pecados. O pecador se torna sonolento, se torna indiferente, anestesiado sobre o pecado. Ele não sente mais que o pecado é grave. O pecado para ele se torna normal, porque ele não percebe a santidade e a justiça de Deus e não percebe que esse Deus está olhando para ele. Mas a Bíblia vai dizer aqui, ei pecador, Deus está te olhando. Veja, irmãos, o que diz o próprio versículo 23, porque o versículo 23 diz o seguinte, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Eu já expliquei para os irmãos que isso significa quando chegar no ápice, é como uma taça, aqui a taçazinha, sempre o nosso querido irmão Maurício deixa aqui, né? Aí essa taça está bem longe de transbordar, não está? Mas se você for enchendo, ela vai subindo até que ela transborde. E você pode ver, porque é transparente. E sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus está olhando o tempo todo a taça sendo cheia. Está enchendo. E o pecador diz assim, o pecador nem percebe que está enchendo e nem pensa que Deus está observando, mas Deus está observando. Deus está olhando. E Ele está olhando. O pecado está amadurecendo. E Ele está olhando o tempo todo. Ele está julgando o tempo todo. Ele não vai deixar sem juízo a taça transbordar. Não. Deus está precisamente olhando. Irmãos, o juízo de Deus, ele é tão sério e tão severo e tão preciso que jamais chega o limite sem que venha o juízo. Quando chega no limite, vem o juízo. Por quê? Porque Deus está observando. Deus está vendo. Jesus disse que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, irmãos. Não vamos ser julgados pelo que nós falamos. Deus esquadrinha o nosso coração. Ele vê o profundo do nosso ser. Não podemos nos esconder dele. O pecador, ele pensa que ele pode se esconder de Deus, mas a palavra de Deus vai dizer, não, pecador.
Deus está olhando para ti o tempo todo. Essa é a segunda grande verdade sobre o pecado. Em terceiro lugar, meus irmãos, o pecado, ele é, como eu falei para vocês, um desprezo contra Deus no primeiro ponto. E aí eu preciso destacar o terceiro ponto, que tem a ver com o primeiro, mas é mais específico. Ele despreza a Deus. Mas ele desprezando a Deus, ele despreza a revelação de Deus. Meus irmãos, vamos pensar o seguinte: Deus fala, Deus se revela, Deus se mostra à humanidade. Eu sei que vocês já leram esse texto, até aqui mesmo comigo já leram muitas vezes, mas eu quero ler mais uma vez com vocês. Vamos ler Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, e esse texto, ele é tão importante para nós entendermos, irmãos, a seriedade do pecado, a malignidade do pecado. Porque, veja o que o texto está dizendo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo para nós o seguinte, olha só o que ele diz. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, veja, eles não são ignorantes, mas tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Ele diz finalmente no versículo 25, ele diz assim, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então veja o que o pecado faz. O pecado, irmãos, ele é uma afronta contra Deus, e em sendo um ódio a Deus, uma afronta contra Deus, o pecador, ele não aceita a revelação divina. Paulo está dizendo aqui que Deus está falando com esse pecador toda hora, todo segundo, através da criação. Mas o que o pecador faz? O pecador diz assim, não quero saber. E ele então nega, e em vez de adorar o Criador daquela criação, ele adora a criatura, irmão. Ele adora o dinheiro, ele adora o trabalho, ele adora a família, ele adora a profissão, ele adora a política, ele adora o partido político, ele adora a religião, ele adora o padre, o pastor, o líder religioso. Ele vai adorar outra coisa. Ele vai adorar a criatura. Mas o pecado é isso, é uma negação da revelação. Agora, veja, irmãos, se isso é verdade e é grave, o apóstolo Paulo diz que isso atrai a ira de Deus. Deus está falando, Deus está falando. Você já pensou o que é um desrespeito? Se eu chego para você assim, você imagina aqui, vocês me conhecem, eu acho que vocês gostam de mim, eu gosto de vocês, nós nos amamos aqui, nós nos conhecemos já. E imagina assim, eu começo a falar com vocês, aí você vira para o outro lado, não quer saber, não seria uma falta de respeito? Mas se isso é uma falta de respeito com o ser humano, imagine com Deus. Deus está falando, irmão, toda vez que você está lá na sua cama e você tem que acordar cedo para trabalhar, né? E aí você ainda não levantou, vamos dizer. Aí você olha para a sua janela e você percebe que os primeiros raios de luz solar estão aparecendo. Você sabe que ali é Deus falando pelo sol e dizendo assim, glorifica a mim que criei o sol. Você sabe quando você abre os seus olhinhos na cama e está acordado de manhã
Você abriu seus olhos por causa do Senhor, porque Paulo diz que nós vivemos, nos movemos e existimos nele. E que o abrir dos seus olhos, quando você acorda de manhã e você sente que você tem força no braço e você pode colocar o seu primeiro pé fora da cama, você sabe que é Deus dizendo para você assim, me adora. Você sabe quando você põe o seu dinheiro no bolso, que hoje as pessoas não estão usando muito dinheiro no bolso, né? Mas quando você recebe o seu dinheiro, é Deus dizendo, quem deu dinheiro para você fui eu te dou o pão, eu te dou a vida. Mas se isso, irmãos, já condena o homem que despreza Deus, que levanta de manhã para adorar, não o Deus que deu o dinheiro, mas o dinheiro que Deus deu, não o Deus que deu a família, mas a família que Deus deu, não a casa, não o Deus que deu a casa, mas a casa que é dádiva de Deus. Ele começa a adorar a casa, não o carro que foi Deus que deu, mas ele começa a adorar. Eu errei, né? Não o Deus que deu o carro, mas o carro que foi dado por Deus. Ele inverte, é isso que Paulo está falando. Irmãos, se isso é sério, se isso é grave, se isso é pecado, é negar a revelação de Deus e cair, consequentemente, na idolatria, isso já com a criação é verdade, imagine nós aqui, que estamos ouvindo o Evangelho. Eu queria que vocês entendessem por que Deus ficou, porque a ira de Deus caiu tão gravemente contra o povo de Israel, contra o povo judeu naquele tempo. Sabe por quê? Porque de todos os povos da terra, os judeus sempre foram os mais privilegiados. Eles tinham a revelação especial. Aqui em Romanos capítulo 1, Paulo está falando que Deus fica irado com a humanidade inteira, porque a humanidade inteira tem a revelação do sol, tem a revelação geral. Mas você já pensou como é grave você ter os sacrifícios diários, e você desprezar o sacrifício diário, que ali é Deus se revelando de forma muito mais explícita, gloriosa. Como eu falei, Deus está mostrando que Ele é santo, e o povo lá desprezava isso. Irmãos, isso se aplica a nós. Isso se aplica a nós aqui. Porque se eu estou pregando o Evangelho, porque se nós estamos aqui adorando Deus vivo, e se eu estou fielmente anunciando a palavra de Deus, é tão sério, irmãos, que nós estamos fazendo. O pecado vai fazer com que nós desprezemos o culto, a pregação, a Bíblia, a revelação especial. O pecado vai fazer com que nós tratemos essas coisas tão maravilhosas como algo desprezível. Por isso que o povo passa na frente das igrejas e nem toma consciência do que está acontecendo, porque para eles aquilo é totalmente indiferente, desinteressante, sem importância. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, olha só, a pessoa ouviu o evangelho, a pessoa recebeu a revelação especial de Deus na pessoa bendita de Jesus, através da pregação de um servo dele. E a pessoa diz assim: eu não creio. Meus queridos irmãos, no dia do juízo, tais pessoas que tanto receberam terão que prestar mais contas do que aqueles que pouco receberam. Se é grave desprezar a revelação de Deus que vem pela luz do sol, quão mais grave é desprezar a revelação de Deus no culto público, na pregação do Evangelho, todos os domingos, nas igrejas fiéis. Como é grave desprezar o culto, como é grave desprezar a pregação. E é isso que o povo de Deus estava fazendo aqui. Vocês estão entendendo? A ira de Deus, Deus tirou o culto deles porque eles estavam desprezando o culto. Eles, meus irmãos, estavam desprezando Deus. Mas é isso que o pecado faz. O pecado faz
com que as pessoas desprezem a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, já falei 3 pontos aqui. Em quarto lugar, e é isso que o texto ele vai mostrar para nós aqui, especialmente nesse versículo 23. Voltando já para Daniel, tá? Então, em quarto lugar, eu quero dizer para os irmãos que o pecado, ele aumenta e amadurece. Eu dei o exemplo do mato ainda agora, mas olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já observaram que coisas boas você tem que, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para conseguir o que é bom. Você já percebeu que para você ter pão, você tem que trabalhar, mas para você passar fome, basta você deixar de trabalhar? E que se você não trabalhar, mais fome você vai passar. Você percebe que isso é tão claro para nós, não é? Por isso que nós trabalhamos. Eu tenho que ganhar meu dinheiro. Eu tenho que ganhar meu pão. Vocês perceberam? Tem um ponto aqui que eu tenho sempre lembrado dos irmãos, de um estudo que eu indiquei já tem muitos anos, de um pastor batista português, o Tiago Cavaco, Sermões sobre Preguiça. Eu sempre lembro, quando eu falo desse assunto, eu lembro do Tiago Cavaco, porque tem uma frase dele que diz assim, a preguiça não é neutra. Porque às vezes nós tratamos a preguiça, né, irmãos, como uma coisa assim, sou preguiçoso ali, né? Parece que é normal. Não, irmão, a preguiça mata. O preguiçoso morre de fome, irmãos. O que significa preguiça? Mata. Eu falei do mato. O preguiçoso não tira o mato, aí o mato destrói a rua. Então, a preguiça não é algo neutro. Ela é destrutiva. Não pensemos que se o pecado não for tratado, o pecado vai ficar igualzinho como ele está hoje. Não vai. Não vai. Se não houver arrependimento, irmãos, se não houver tratamento do pecado, se não houver tirar aquilo desde a raiz, o pecado vai acontecer 2 coisas com ele. Em primeiro lugar, ele vai se multiplicar. Esse exemplo da taça significa o quê? Que os pecados estão crescendo. Os pecados estão se multiplicando. Então ele não para de crescer, não para de se multiplicar. Mas em segundo lugar, ele vai crescer também em malignidade. Você vê um homem pego ali num crime muito grave, alguém, por exemplo, que é um abusador, um assassino, alguma coisa assim, e você olha para aquele homem e você diz assim, que graves são os seus crimes. Mas ele um dia foi um bebezinho. Ele um dia foi um bebezinho que mamou no seio de sua mãe. Hitler foi um bebê. Os homens mais criminosos, mais terríveis da história, um dia foram criancinhas. E algo aconteceu neles. Eles foram se tornando cada vez piores. Eles foram se tornando cada vez mais e mais malignos, perversos. Sabe por quê? A Bíblia ensina que existe a graça comum de Deus, uma graça de freio, como que freia a maldade. Porque se não tivesse a graça, o pecado vai se multiplicando e vai se tornando cada vez mais e mais maligno, perverso. O texto está mostrando aqui que o pecado, se não for tratado, ele se multiplica, ele piora. O pecado não fica estagnado, nem fica na mesma quantidade, nem fica do mesmo jeito. Ele se multiplica e ele se torna cada vez pior. É incrível e nós podemos constatar isso na nossa própria experiência, nas nossas próprias fraquezas e vícios. Se nós temos que lutar contra alguma coisa hoje, é porque essa coisa foi crescendo em nós.
Se nós temos dificuldade, por exemplo, com a nossa língua, é porque isso foi crescendo em nós com o tempo. Isso foi se multiplicando, isso foi se tornando mais grave em nossa vida. Nós temos dificuldade com o nosso olhar, com o nosso pensar, com o nosso agir. É porque essas coisas vieram crescendo ao longo dos anos. E, meus irmãos, o ponto é que o pecado, ele precisa de arrependimento. Porque ele não vai ficar lá do mesmo jeitinho, que já é terrível, sem ser tratado. Ele vai se multiplicando e piorando. E o próximo ponto, irmãos, meu penúltimo ponto hoje. A Bíblia deixa bem claro aqui que o pecado tem um limite diante da paciência divina. Deus não vai tolerar eternamente o pecado. Precisamos entender muito isso. Deus tolera o pecado. Deus tolera. Mas Deus abomina. Deus nunca aceita. Ele tolera. Mas chega um momento, irmãos, chega uma situação de quantidade de pecado e de gravidade de pecado. Eu ilustrei com a taça. Quando a taça chega no limite que está para transbordar, aí Deus vem e traz o juízo. Mas é como a precisão de um relógio. Irmãos, existe um limite da paciência divina. Vejam comigo alguns textos. Já li com vocês aqui esse texto. Esse texto, versículo 23, é dizer assim, chegou no extremo. Deus não suporta. Chega. Deus traz Antíoco Epifânio. Deus diz, chega, basta. Vocês prezaram o meu culto, eu vou tirar o culto. Eu vou entregar o culto para a profanação de Antíoco Epifânio. Vocês vão deixar de ter a pregação, vocês vão deixar de ter o sacrifício, vocês vão deixar de ter a minha glória. E vocês vão ser mortos e perseguidos por causa do pecado de vocês, merecidamente. Vem o juízo divino. Esse texto está dizendo isso claramente. Mas vejam outros textos, irmãos. Vamos ver Gênesis capítulo 15, versículo 16. Gênesis capítulo 15, versículo 16. E Gênesis capítulo 15, versículo 16 nos diz assim. Diz a palavra. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Vocês sabem o que Deus está falando aqui? Vocês que já conhecem a Bíblia sabem, mas se algum irmão não sabe, eu vou explicar. Deus está falando aqui com Abraão ainda. Deus está lá no meio daquele povo, sabe, irmãos, que Josué vai chegar invadindo a terra, trazendo a guerra contra aquelas pessoas. E Deus está dizendo aqui, séculos antes, ainda no tempo de Abraão, dizendo assim, olha, a medida dos amorreus ainda não está cheia. O pecado deles ainda não chegou a transbordar a taça, a transbordar o copo. Ainda não está cheio. Por isso, eu estou deixando esse povo viver. Por isso, eu estou deixando esse povo habitar na terra. Mas vai chegar um momento, diz o texto, a quarta geração tornará para cá. E vai invadir a terra. E vai matar esse povo. Porque a minha paciência vai se esgotar. Vejam outro texto agora no Novo Testamento, meus irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Veja o que o texto diz. A palavra do Senhor diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Paulo falando dos que perseguiu o evangelho naquela época dele lá. Olha o que Paulo diz. E nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. Esses perseguidores impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. E aí Paulo continua. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Você percebe? Eles estão
medindo, eles estão enchendo a medida, mas vai chegar o momento da ira de Deus. Eu depois vou pedir para vocês, eu não vou ler agora, mas vocês leiam Amós capítulo 1, que Deus fala da contagem de pecados. Eu não vou ler agora, depois vocês leem. Anotem aí, eu vou pedir para vocês lerem nas suas casas. Mas eu quero ler só mais um, aqui no Novo Testamento, que está em Romanos, de novo, no capítulo 2. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, meus irmãos, olhem só, Romanos capítulo 2, ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 4, sobre aqueles que não se arrependem. Ele diz assim, versículo 4, Romanos 2,4, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então Deus está tendo benignidade, longanimidade, Deus está sendo paciente e Deus com isso está chamando as pessoas para o arrependimento. Mas Paulo está dizendo assim, mas vocês estão teimando. Porque, irmãos, o pecado é essa loucura. O pecado é, sabe, eu vou testar Deus. Eu vou chegar na beirinha do precipício para ver se eu não caio. Eu vou lá, eu vou cada vez mais perto. É isso que o pecador está fazendo. Ele está testando Deus, testando Dedeus, testando Deus. Diz assim, isso aqui não vai dar em nada. Deus não existe. Paciência. Ou então dizendo assim, Deus é muito paciente. Irmãos. Essa loucura do pecado, entende? O pecador, ele não percebe que ele está andando numa corda bamba e que Deus ali está segurando ainda pela sua misericórdia. Ele precisa se arrepender. Mas eu quero encerrar hoje à noite, irmãos. Hoje até levamos mais tempo, mas eu precisava tratar desses pontos com vocês. Eu quero encerrar dizendo assim, graças a Deus, graças a Deus. Graças damos pela graça de Deus. Porque voltando para Daniel 8, tem o versículo 14. Bora ler o versículo 14? O versículo 14 diz assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso significa o seguinte, Deus interviu, Deus atuou para que o culto voltasse. O que nós chamamos isso? Graça. Graça, graça de Deus. E aí, eu quero ler um último versículo, se vocês me permitem, eu vou ler de novo o Apocalipse 7, porque eu tenho que ler aquele texto que eu até destaquei na leitura. Não tinha planejado isso, mas eu acho que vale muito a pena nós observarmos, porque está tudo conectado nas Escrituras. Veja o que as Escrituras dizem em Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Diz assim, 14 e 15. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15, a palavra diz assim. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer que as vestes estavam sujas, não estavam, irmãos? Estavam sujas as vestes. Eles lavaram as vestes. As vestes estavam negras, estavam sujas de pecado, mas eles branquearam. E branquearam como? No sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Percebe a conexão? O Antigo Testamento está apontando para isso, porque o Antigo Testamento, irmãos, ele é muito promessa. Eu falei para vocês de manhã. Ele é promessa. Então, assim como o templo foi restaurado lá na época do Antíoco Epifânio, aquele texto está apontando que um dia nós estaremos no templo. Mas não é naquele templo lá de Jerusalém antiga. É no templo da Nova Jerusalém. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O que é isso, irmãos? É graça. Vocês sabem que o pecado que eu descrevi aqui para vocês,
essa natureza e esse efeito do pecado está sobre todos nós. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Somos isso aqui. Mas a graça nos alcançou. Se você creu em Jesus como seu Salvador, isso significa que você teve as suas vestes branqueadas. Agora, você continua com a necessidade de prosseguir no arrependimento. Se você realmente creu em Jesus, deixa eu lhe falar bem seriamente, meu querido irmão. Se você realmente ama Jesus, se você crê em Jesus, se você é um salvo, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você não vai brincar com o pecado. Essa mensagem para você hoje é para que você compreenda, veja como o pecado é grave. E veja que Jesus morreu por você para te purificar e para te santificar. Então se santifique, meu irmão, olhando para a cruz de Cristo, no poder do Espírito Santo. Continue se arrependendo dos seus pecados. Não guarde o pecado no seu coração, na sua casa, no seu seio. Não guarde, mas arrependa-se e continue se arrependendo. Porque Jesus morreu não para nós vivermos pecando e nos acostumarmos com isso, mas Ele nos justificou, estamos justificados. E agora precisamos crescer em santidade, porque o pecado é sério. Mas graças a Deus, Jesus morreu por nós. Jesus nos deu a vitória, irmãos. E nós devemos agora caminhar, limpando as nossas vestes. Você lembra que Jesus disse para João? Não foi para João, não. Foi para Pedro lá. Quem já se limpou, já se lavou, tem que lavar apenas os pés. Tem que continuar lavando os pés. Tem que continuar purificando os pés. Tem que continuar se lavando. E essa é a santificação, irmãos. A santificação é isso. Nós vamos continuar nos arrependendo. Mas nós não podemos brincar e dizer assim, pecadinho. Não tem pecadinho, irmãos. Se pecamos, nos arrependamos e prossigamos em santidade e arrependimento. Eu quero, portanto, encerrar hoje à noite com 3 breves conselhos, 3 ou 4 conselhos aqui para vocês guardarem no coração. Em primeiro lugar, eu quero lhe aconselhar com toda seriedade para que você medite. Depois eu vou publicar no grupo os pontos desse sermão, as explicações, mas desde agora eu vou pedir para você medite seriamente sobre o que nós tratamos aqui do pecado. Que o pecado é contra Deus, que o pecado é observado por Deus, que o pecado despreza a revelação de Deus, que o pecado ele aumenta e ele se torna mais grave, que o pecado ele tem um limite. Medite e pense o seguinte: será que o pecado é uma coisa boa para você ficar guardando sem confessar e sem se arrepender? Medite na seriedade do pecado. Se você sabe que tem pecado em alguma circunstância, meu irmão, pense como isso é sério. E se arrependa. Se arrependa. Medite na seriedade do pecado para que você possa compreender que o pecado não é uma coisa simples. Em segundo lugar, porém, medite também na graça de Jesus. Medite que o pecado é tão grave que Jesus teve que morrer por nossos pecados, mas que o sangue dele nos purifica. Lembra que João diz? João diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado diante do Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele diz também no capítulo 1 que aquele que diz que não há pecado, não existe pecado, ou que não peca, não pertence a Deus, não conhece a Deus. Mas ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Ele diz nesse mesmo trecho: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, vá sempre à cruz de Jesus. Não brinque com o pecado, não guarde o pecado, não deixe o pecado ali guardadinho no seu coração, na sua vida, como se fosse uma coisa normal. Não. Arrependa-se, vá à cruz de Jesus, confesse e olhando para Cristo, confiando no poder do Espírito Santo, que você tem poder do Espírito Santo para isso,
Deixe o pecado. Cresça em santidade. Porque é isso que o Senhor quer de nós e por isso Jesus morreu. E finalmente, em último lugar, penso que não seja o nosso caso, mas é sempre importante dizer, se há alguém aqui que não se arrependeu ainda dos seus pecados, ainda não é um crente em Cristo, arrependa-se e creia em Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o Evangelho. O Evangelho é isso, irmãos, é a boa notícia da graça de Deus. E Jesus morreu por pecadores como nós. E que todos os pecadores devem se arrepender, baixar suas armas, confiar em Jesus, crer que Ele é Salvador e que Ele trouxe perdão e justificação e salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Graças a Deus por isso. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por essa noite nós termos aqui falado, Deus, de algo tão sério, tão grave que é o pecado. E ao mesmo tempo podemos contemplar a cruz de Jesus e a obra que Ele fez, Senhor, nos trazendo salvação maravilhosa. E como aquilo é tão precioso exatamente por causa da maldade do nosso pecado. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja. Abençoa nós que estamos aqui. Abençoa os irmãos ausentes dessa noite. Para que todos, Senhor, cresçam na consciência de que o pecado é terrível e de que ele precisa ser mortificado. Precisamos continuar nos arrependendo e precisamos continuar crescendo em santidade. Que todos cresçam em piedade, em santidade, em obediência. E cresçam, Senhor, assim, em amor a Ti, em serviço a Ti, uns aos outros. Como efeito da graça, da obra do Espírito Santo, da obra da cruz de Cristo, aplicada a nós pelo Espírito Santo, a obra da graça de Deus. E que todos na nossa igreja, e todos que ouvirem essa pregação gravada, possam, Senhor Deus, verdadeiramente crer em Jesus para a sua salvação, tendo se arrependido dos seus pecados e serem salvos em nome de Jesus. Que o Evangelho seja ouvido por todos, para a glória do Senhor e para o bem dessas pessoas em Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu vou convidar vocês a pegarem agora o seu programa de culto. Nós vamos ler hoje à noite o Credo Apostólico. Vamos ler juntos o Credo Apostólico.